dia, galera! Tudo bem aí, pessoal do sexto ano? Olha, hoje a gente irá iniciar nossas aulas online de inglês, tá certo? Então, a partir de agora, durante esse período de pandemia, que a gente se encontra afastado da nossa sala de aula, eu irei fazer as aulas de inglês junto com vocês, tá bom? Então, analisando o material que vocês já estudaram, eu vim aqui com esse vídeo fazer um resumo, tá? Sobre o assunto que vocês já tiveram em sala de aula junto com a professora. Ok, pessoal? Olha só, isso aqui vai ser mais um apanhado geral de todo o material que vocês têm até agora, inclusive do acompanhamento da unidade 1 do livro de vocês, tá certo? Então, sempre que você precisar, você assiste esse vídeo quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar, e daí a gente irá tirar algumas dúvidas com os aplicativos que eu falei com vocês, tá certo? Para a gente fazer as videoconferências e tirar dúvida também sobre as aulas de língua inglesa. Ok, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Pronomes pessoais e verbo to be. É interessante a gente entender que não existe praticamente uma aula de pronomes na língua inglesa sem a aula do verbo to be e vice-versa, certo? Porque um vai ter que complementar o outro. Na verdade, são dois assuntos diferentes, mas que eles estão juntos dentro do mesmo complemento, tá certo? Dentro da mesma estrutura, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou falando com vocês sobre esse material e sobre o assunto que está presente nesse slide, ok? Então, vamos lá. Pronomes pessoais e verbo to be. Então, aula de inglês, sexto ano. Vamos marcar essa aula como nossa primeira, certo? Vai ser uma série de videoaulas que eu vou preparar para vocês, complementando com alguns vídeos que já existem, para que vocês consigam estudar e absorver todo o conteúdo, ok? Eu vou focar com essas aulas no conteúdo específico da língua inglesa, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo slide. Aqui a gente vai ter, ó, de um lado, pronomes pessoais, que estão aqui, tá certo, pessoal? E aqui a tradução. Então, vamos lá, vamos compreender isso aqui. Eu sei que vocês já estudaram sobre isso, né? Então, vocês sabem a tradução de cada um desses pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they, tá? Na verdade, esse segundo you, a gente coloca ele dentro dessa tabela apenas para vocês poder compreender que ele faz parte de duas traduções. Ele pode ser apenas a tradução você ou pode ser vocês, tá certo? Isso aqui vai ser levado em conta com o restante da frase que vier a seguir. Tá? Então, sempre que tiver o pronome you, você vai poder compreender se ele quer dizer você ou vocês, tá? No singular ou no plural, vai depender sempre do restante da frase ou do complemento que vem a seguir, tá certo, pessoal? Então, aqui, I quer dizer eu, you quer dizer você ou tu, he quer dizer ele, she ela, it vai ser um pronome que ele vai ser neutro, ele é mais usado para objeto e animais, né? Quer dizer, ele e ela para objeto e para animais. We, nós, you, fazendo uma repetição, vocês ou vós, e they, que quer dizer eles ou elas. Tá certo, pessoal? Então, esses são os nossos pronomes. Então, I vai estar no singular. You, nesse caso aqui, também vai estar no singular, mas ele também pode aparecer no plural, como está aqui embaixo, tá? Então, em muitos materiais, você vai ter apenas um you e não os dois. Ah, professor, e como é que eu sei se quer dizer você ou vocês? Vai depender sempre do restante da frase que vir a seguir, tá? We, nós, you, vocês ou vós, e they, eles ou elas para objeto e animais. Então aqui eu vou ter, ó,
I, you, he e she como pronomes que vai estar no singular, tá? O it também. E aqui esses três últimos, né? Vendo a tradução, eu vou compreender que eles são usados para frases no plural. Nós é mais de uma pessoa, então é no plural. Vocês é mais de uma pessoa, então fica no plural. E eles ou elas também é mais de uma pessoa, vai ficar no plural, ok? Aqui nessa segunda tabela, então eu vou ter agora o pronome pessoal de um lado e o verbo to be correspondente àquele pronome do outro. Então prestem bastante atenção. Pronomes pessoais está desse lado, o verbo to be está desse outro lado. É o seguinte, nós temos apenas 3 verbos to be no presente simples, tá? Um se diz am, outro se diz are e o outro se diz is, beleza? Então a gente vai, agora cada um desses verbos to be, ele representa, ele vai ser compreendido apenas com determinados pronomes. Por exemplo, aqui eu tenho na primeira lista I am. Presta atenção que esse am eu só vou usar ele com o pronome I. Eu nunca vou poder usar com you, he, she, it, we e they. Nunca eu vou poder usar o am com esses pronomes aqui, apenas com I. Ok? Agora preste atenção ao verbo to be are. Eu posso usar ele tanto para you, quanto para we e quanto para they. Por quê? Esse verbo to be are, dependendo da conjunção da frase, ele pode estar tanto no plural quanto no singular, tá certo? Então aqui o am vai estar sempre no singular e eu só posso usar ele com o pronome I, tá? O are ele vai estar tanto no singular quanto no plural, vai depender do restante da frase, tá certo? O is, por exemplo, o is vai estar sempre no singular, porque o pronome que vai fazer parte dessa junção vai ser sempre pronome que vai estar no singular. É apenas uma única pessoa. Ele, ela para objeto e animais. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer uma leiturazinha aqui de como dessas frases para ver como se pronuncia. Aqui fica I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. O interessante é saber que essas palavras aqui, elas podem ser abreviadas, né? Elas podem fazer parte de uma frase curta, de uma palavra curta, como está nessa tabelinha do meio. Então, o I am, ele pode se tornar I'm, you are pode se tornar you're, he is pode ficar his, she is pode ficar she's, it is pode ficar its, we are pode ficar we're, you are pode ficar you're e they are pode ficar they. Ok, pessoal? Então, você pode usar tanto essa forma para falar ou para escrever, quanto essa segunda forma, tanto para falar quanto para escrever, tá certo? As duas formas quer dizer a mesma coisa, eu sou ou eu estou. Professor, como é que eu sei que eu falando I'm ou eu falando I am, eu vou saber se eu estou dizendo eu sou ou eu estou? Vai depender do complemento da frase, tá? É com o restante da frase que a gente vai poder fazer uma tradução, tá? Se eu falar apenas I am, realmente eu não tenho como saber se eu estou dizendo eu sou ou eu estou. Eu vou ter que complementar essa frase, tá certo? No slide a seguir a gente vai ver essa colocação na prática, tá certo, pessoal? Então eu preciso que todos vocês estudem esse vídeo, veja as várias formas de utilizar o pronome pessoal mais o verbo to be, tá?
o estudo deles dificilmente vai ficar separado, tudo bem? Eles vão estar sempre junto. E aqui vai estar a tradução das duas formas. E aí você decide qual forma será melhor para você utilizar. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Vamos ao nosso próximo slide. Por exemplo, aqui na prática, olha só como é interessante. Na primeira frase eu tenho I am a good boy. Ah, agora sim eu tenho como saber o que eu estou dizendo com I am. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a good boy, ou seja, um bom menino, um bom garoto. Então aqui esse I am vai ser, ó, sou, não é? Eu sou um bom menino, um bom garoto. Nesse caso, não tem como ficar eu estou um bom menino. Ficaria estranho, entendeu? Mas o am quer dizer isso também, estar, ser ou estar, tá? Na verdade, todo o verbo to be que está aqui, ele quer dizer a mesma coisa, ser ou estar. Vai depender apenas do pronome e do complemento da frase que vai estar inserido nessa junção. Tudo bem? Na segunda, por exemplo, you are a student. Então, você é um aluno. Você é um aluno. Na terceira, he is my neighbor. Ele é meu vizinho, tá? Na quarta, she is at the supermarket. Ela está no supermercado, né? Na quinta frase, the dog is outside. O cão está lá fora, o cão está fora. Tá certo, pessoal? Então veja aqui, ó. We are friends. Nós somos amigas, ou pode ser também amigos, tá? Perceba que as frases elas vão estar no singular ou no plural. Aí eu só vou saber se o verbo to be também vai estar no singular ou no plural se eu ler toda a frase. E aí eu vou ver que no finalzinho eu vou ter um acréscimo de um S. Então, se existe um S no final da frase, não é? Eu vou saber que o verbo to be naquela frase também deve estar no plural. Tá certo, pessoal? Aqui, ó, you are my classmates. Vocês são meus colegas de sala, né? Os meus colegas. Por que que esse you vai ser vocês? Porque eu não posso dizer você é meu colegas. Eu não posso. Então, se eu tenho um S no final dessa frase, automaticamente o you, o pronome you, vai estar com o significado de vocês. Né? Em seguida, o verbo to be também vai estar no plural. Então, toda a frase aqui fica no plural, certo? Na última, they are at home. Eles ou elas estão em casa, tá? Eles ou elas estão em casa. Aí na tradução você escolhe, já que eu não tenho aqui como finalizar essa frase, para eu poder se vai ser eles ou vai ser elas. Então você coloca um ou outro e a frase vai estar com o mesmo sentido. Tá certo, pessoal? Então perceba que a junção do pronome pessoal mais o verbo to be é bastante simples. Carece um pouquinho de atenção, tá? E o acompanhamento de todos vocês. Lembre-se que a língua inglesa é uma língua que não é uma língua oficial nossa, tá? Mas a língua inglesa ela é a língua universal. A gente em algum momento da nossa vida a gente vai sempre se deparar com a língua inglesa em algum lugar. Seja ele nas nossas brincadeiras, com o nosso computador, com o nosso celular, né? Então, esses materiais que são tecnológicos, geralmente eles vêm com cifras em língua inglesa, então é bastante importante o inglês no nosso dia a dia, tá? Por toda parte vai estar sempre uma coisa ou outra ligado à língua inglesa e a gente tem que aprender, tá certo, pessoal? Vamos para o nosso próximo slide para continuar com a nossa aula. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho três formas de palavras, né? De colocar as palavras junto com o pronome e com o verbo to be. Tá? Então, eu vou ter as frases afirmativas, eu vou ter frases
negativas e interrogativas. Lembrando que tudo isso é no presente simples, ok? Presente simples. Então, vamos prestar atenção aqui o nosso slide. Deixa eu mudar aqui o ponteiro do meu marcador, que vai ficar melhor para vocês. Aqui, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma frase na afirmativa. Vamos prestar atenção que nessa frase, vou trocar aqui a cor, por exemplo. Vermelho. Perceba que aqui na frase I am, o verbo to be, ele vai estar sempre à frente do pronome. Nas frases afirmativas, primeiramente eu tenho o pronome, em seguida eu tenho o verbo to be, tá certo? E depois eu tenho o complemento de frase, tá bom? Então prestar sempre atenção nessa regra. Nas frases afirmativas eu tenho pronome pessoal, depois eu tenho o verbo to be, sempre, tá? E depois eu vou ter o restante da frase para poder fazer sentido. Então perceba aqui, ó, I am, tá? Depois eu tenho you are. Depois eu vou ter aqui he is, she is, it is, we are, né? You are e they are. Então perceba que toda essa frase aqui, essas palavras, eu sou, eu estou, você é, você está, vocês são, vocês estão, ele é, ele está, ela é, ela está, ele ou ela para objetos e animais é ou está, nós somos ou estamos, vocês são ou estão, eles ou elas são ou estão. Tá certo? Então perceba que nas frases afirmativas, o verbo to be ele vai estar sempre à frente, né? Sempre depois do pronome pessoal. Ok, pessoal? Tá, e quando eu vou falar alguma coisa negando? Quando eu tenho que negar alguma coisa usando o verbo to be? Simples. É só acrescentar o not, tá bom? Então eu vou ter aqui na frase negativa pronome pessoal, o verbo to be e logo à frente o not. Simples, tá? Se eu perceber como se faz toda a estrutura de uma frase usando o pronome pessoal e o verbo to be ligado ao pronome, que eu não posso esquecer disso, e eu quero negar alguma coisa, é apenas acrescentar o not. Então aqui, ó, fica eu não sou, ou então eu não estou, é a mesma coisa. Você não é, você não está, beleza? Então aqui eu vou ter o verbo to be à frente do pronome e depois eu vou ter o acréscimo de not. É bastante simples, tá certo? Então aqui ele não é ou ele não está. Na tradução da frase, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos utilizar a primeira, certo? Vamos utilizar aqui a primeira. Eu posso dizer assim, ó. I am a teacher. Fica em uma afirmativa. Eu sou um professor. Mas se eu quero dizer que eu não sou um professor, eu digo I am not a teacher. Eu não sou um professor. Tá certo? I am not. Na tradução, realmente essa palavrinha ela fica um pouquinho trocada. Vai ser eu não sou um professor. É como se o verbo to be tivesse depois do não. Mas se escreve dessa forma que vocês estão vendo aí, tá? Então, pronome pessoal, verbo to be mais o not, para dizer que não. Ok, pessoal? É uma regra bastante simples e básica, que ela vai ser utilizada em toda essa estrutura que vocês estão vendo no quadrinho aqui de palavras na negativa, certo? Na interrogativa, também é bastante simples. O verbo to be, ele vai vir antes do pronome pessoal. Então, perceba aqui, ó,
que todo verbo to be que está aqui à frente, nessa interrogativa, ele vem para antes do pronome pessoal. Então fica verbo to be mais pronome e mais complemento de frase. Certo? Então, o verbo to be vem primeiro, depois vem o pronome pessoal e depois vai vir o restante da frase. Então, nas frases que vai ser na interrogativa, o verbo to be ele vem sempre primeiro. É só pegar o verbo to be, colocar ele primeiro e escrever toda a frase como você já iria escrever normalmente. Tá certo? A gente vai ver no próximo slide a aplicação das frases na afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Vamos partir para o próximo slide então. Por exemplo, aqui nas aplicações, perceba bem, ó, na frase afirmativa. Então, eu tenho o pronome, mais verbo to be e mais o complemento da frase, certo? I am a doctor. Eu sou uma médica ou um médico, certo? Então, perceba que o I, o am, quer dizer, nesse caso aqui vai ser ser, certo? E aqui, ó, I am at home. Eu estou em casa. Então, veja que o verbo to be está depois do pronome, tá certo? Aqui poderia ser qualquer frase com qualquer outro verbo to be. Poderia ser he, poderia ser she, poderia ser they ou we. Só iria mudar também o verbo to be em caso aqui. Beleza? Então percebam que nas duas frases o verbo to be ele quer dizer significados diferentes. Nesse caso aqui o ser e nesse outro estar. Beleza? Nas frases negativas, olha aí o que eu falei. Então eu vou ter pronome mais verbo to be e mais not. Pronome mais verbo to be mais not e depois o complemento de frase. Que aí o tamanho dessa frase pode ser grande, né? Aqui é apenas uma frase curta, pequena, beleza, mas poderia ser grande. Que não vai alterar em nada, não vai mudar em nada isso, certo? E a questão das frases na negativa, você pode escrever ela de duas formas. Pode escrever ela da forma literal ou então abreviada também, como é esse segundo caso aqui, ó. We aren't. Então eu tenho are e depois eu tenho not abreviado. Fica we aren't, certo? Então vamos à tradução. We are not students. Nós não somos alunos. Então veja aqui, o verbo to be vai significar ser. E está no plural. Por quê? Porque eu tenho um Szinho aqui, ó, né? Para poder colocar essa frase no plural, certo? Até porque o pronome já está no plural, então o resto da frase também vai ter que estar. Na segunda aqui, we aren't on the bus. Nós não estamos no ônibus. Então veja aqui agora, o mesmo verbo to be significa palavra diferente. Nesse caso aqui vai ser estar, né? Na forma negativa. Na interrogativa, como eu falei a vocês, eu vou pegar o verbo to be e colocar antes do pronome. Nesse caso aqui, ó. Então eu vou ter dois casos de palavras na interrogativa. Então eu tenho o pronome aqui e o verbo to be ele vai vir antes, certo? Como o pronome é he, o verbo to be tem que ser is. Poderia ser qualquer outro pronome aqui, tá? Tem sempre que levar em consideração o pronome e o verbo to be que vai casar com esse pronome, beleza? É importante que, a princípio, vocês memorizem realmente, decore o verbo to be com o pronome, tá? Na língua inglesa vai ser necessário em alguns momentos a gente ter que decorar para depois a gente conseguir aprender, assimilar todo o material e todo o conteúdo. Tá certo, pessoal? Vamos para o nosso próximo slide. Aqui nesse último slide eu vou deixar um mapa mental para que vocês consigam estudar. Lembrando mais uma vez, precisando, pausa o vídeo, faz as atividades, tá? Faz aí as suas colocações, suas anotações no caderno de vocês, porque isso vai ser muito importante para o decorrer das nossas aulas, tá? Para que vocês não fiquem atrasados. Tudo bem, pessoal? Então preste atenção. Aqui ao centro eu vou ter o verbo to be, tá certo? Aqui ao centro.
verbo to be. E aqui eu vou ter as suas ligações. Na afirmativa, certo? Na interrogativa e na negativa. Vamos dar um exemplo aqui. Na afirmativa, primeiro eu tenho pronomes, que é esses que estão em azul, e depois eu tenho o verbo to be, que vai fazer parte desses pronomes, tá certo? Então, o azul vem primeiro, ok? Depois vem o em vermelho. Então, na negativa, olha aqui, eu tenho o pronome que vem primeiro, depois eu tenho o verbo to be mais o not, tá? De novo aqui, eu tenho pronomes pessoais, vem primeiro, depois vem o verbo to be e depois vem o not. Na segunda parte aqui seria a mesma coisa, só que abreviado, tá? Em uma frase curta. Na interrogativa, olha só. Interrogativa, aí agora eu tenho primeiro o verbo to be para depois eu ter o pronome, tá? O que está em azul vem primeiro. O que está em vermelho ou laranja, para vocês aí, vem depois. Então, seguindo esse mapa mental, vocês vão poder colocar em prática o que vocês aprenderam nesta aula, tá certo, pessoal? Vamos lembrar da aula que vocês tiveram com a professora em sala de aula, muito importante para complementar essa aula aqui. Tudo bem? Olha só, vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês, estudem, foco, né? Força, tá certo? E a gente se vê nas próximas aulas aí, certo? Conto com vocês sempre. Valeu!